Olá pessoal, professor Vimerson Dantas trazendo para vocês hoje uma aula inaugural do meu curso isolado, específico, baseado 100% no edital e focado 100% na banca do IBFC, que é o nosso curso isolado para PMRN, ok? Então, vamos começar. Trouxe algumas questões, né, justamente para a gente poder discutir e vocês entenderem um pouco melhor como vai ser a nossa metodologia. Eu trouxe alguns tópicos do edital para a gente discutir um pouquinho, né, nesse breve encontro que vamos ter hoje. Então vamos começar aqui pelos conceitos de internet, né? Dada a definição técnica abaixo, elemento de uma rede sendo baseado, então eu já identifiquei aqui que é um equipamento de rede, sendo baseado em software ou em hardware, que controla o tráfego de entrada e saída de informação através da análise dos pacotes de dados e, assim, determinando se eles podem passar ou não, baseando-se em uma série de regras. Pessoal, preste atenção. Isso é uma questão típica, onde ele fala sobre a entrada e saída de dados que são provenientes da rede ou, obviamente, saída, né, que é proveniente do processamento da minha máquina. Para isso, existe um software, como ele citou no próprio texto, e também temos equipamentos de hardware. E isso aí é exatamente o seguinte, preste atenção. Meu computador se conecta à grande rede mundial, que é a internet, e também chamamos de uma rede do tipo WAN. E para que o meu computador fique protegido, né, existe uma ferramenta, uma barreira de segurança, que vai ser aqui o meu muro de proteção, né, o meu muro de fogo, aonde o que chegar da rede externa e o que sair da rede interna para a rede externa vai ser filtrado através deste equipamento ou software chamado firewall. Está claro? Então, a afirmativa correta da primeira questão é a letra A. Backup é um outro conceito que também vem no edital de vocês, né? No edital da PMRN. Esse conceito de backup é o seguinte, pessoal. É uma cópia de segurança. Eu vou ter os meus arquivos originais, por exemplo, salvos aqui na minha máquina, e eu faço um backup. Eu faço uma cópia de segurança desses meus arquivos para um outro dispositivo, para que eu tenha uma segurança. Caso aconteça algum problema com os dados originais, eu vou ter uma cópia desses dados e vou poder restaurá-los. Ok? Antivírus. Antivírus é um software onde a gente pode utilizar ele para fazer a detecção de não somente vírus, mas também de malwares, certo? Já o último item, que é criptografia, ele trata justamente aí do embaralhamento dos dados, de forma que eu possa manter as informações que eu vou trafegar dentro de uma rede seguras, para que ninguém tenha acesso a essas informações sem que eu saiba, para que não haja quebra do sigilo, né, a quebra da segurança no transporte desses dados. Ok? Então vamos agora para um outro tópico, que são as ferramentas de busca. Ao fazer uma busca e pesquisa para uma análise técnica no Google, existe a necessidade de obter somente documentos gerados no formato PDF. Quando ele fala aqui de formato, pessoal, lembre-se, as bancas, e especificamente a banca IBFC, gosta de chamar de extensão de arquivos. Inclusive, é um tópico do edital de vocês, né, da PMRN. Então, a alternativa que apresenta a sintaxe técnica que deve ser adicionada à pesquisa feita no Google ou seja, para que eu consiga pesquisar nos bilhões de resultados que o Google me retorna, para que eu pesquise apenas os documentos no formato PDF,
eu vou utilizar o comando file type, tipo de arquivo PDF. É assim que funciona, ok? Agora vamos uma questãozinha, né, referente aos aplicativos de navegação. Vamos lá. Quanto aos web browsers, analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. O Netscape, que é um navegador muito antigo, inclusive ele já caiu em desuso, já não se utiliza mais, já chegou a dominar o mercado. Mas atualmente o dominante é o Chrome. Com certeza, minha gente. O Chrome tomou conta do mercado devido à sua velocidade na abertura das páginas, na abertura das URLs que a gente especifica na barra de endereço. O Internet Explorer ainda tem muitos problemas com spyware e vírus de computador. Sim, é tão verdade que ele foi descontinuado, né? A própria Microsoft, reconhecendo suas devidas falhas e tudo mais, simplesmente descontinuou esse aplicativo. O browser da Microsoft, denominado Edge, né, que é o Microsoft Edge, foi substituído pelo Internet Explorer. Errado, minha gente, tá falso. Foi o contrário, né? O Internet Explorer foi substituído pelo Edge. Tranquilo? Então, verdadeiro e falso. Alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo? Vamos para a questão de número 5. Essa questão vai tratar justamente sobre os conceitos básicos do sistema operacional Windows. Olha só que interessante, pessoal. A Microsoft define bibliotecas como sendo bibliotecas são containers virtuais para o conteúdo dos usuários. Não são pastas, certo? Não são pastas. Continuando. Uma biblioteca pode conter arquivos e pastas armazenadas em um computador local ou em um local de armazenamento remoto. As 4 bibliotecas padrão do Windows 10 são... Olha só, pessoal, eu trouxe até um recorte, né, justamente do explorador de arquivos, ou antigamente era chamado de Windows Explorer, né? Eu trouxe um recortezinho justamente para a gente ver aonde ficam as bibliotecas e quais são essas bibliotecas, para a gente responder a nossa questão. Olha lá, nós temos a biblioteca documentos, imagens, músicas e vídeos. Então, essas são as bibliotecas padrão do meu sistema operacional. Então, o que é que a gente precisa lembrar também? Só existem essas bibliotecas, professor? Não, pessoal. É possível criar novas bibliotecas também. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Essa questão versa justamente sobre o correio eletrônico, sobre os principais aplicativos de correio eletrônico. Olha só, basicamente a gente precisa entender que, com relação a correio eletrônico, temos uma característica que é o seguinte. Muita gente ainda utiliza o recurso de webmail. Porém, também existe um outro recurso, que é a utilização de programas clientes de e-mail. Ok? No nosso curso, a gente vai detalhar com mais profundidade, né, com relação a esse assunto. Até porque nossa aula hoje é uma aula inaugural, uma aula bem temática, para poder a gente só trabalhar algumas questões e vocês entenderem como é a dinâmica da banca IBFC. Quanto à temática correios eletrônicos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Possibilidade de enviar a mesma mensagem a um grupo pré-definido de pessoas. Eu consigo fazer isso? Com certeza, minha gente. Com certeza consigo fazer isso. Existe a possibilidade de incluir arquivos, imagens e ou vídeos anexados à mensagem? Sim, inclusive já falou aqui, ó, é um anexo. A parte principal do e-mail é a mensagem de texto.
Porém, existe essa possibilidade. A afirmativa 2 também está correta. As mensagens, a afirmativa 3. As mensagens podem ser arquivadas, permitindo fazer consultas posteriores. Por padrão, pessoal, todas as mensagens ficam na caixa de entrada, ok? Todas as mensagens. Eu, inclusive, posso criar outras pastas para fazer esse arquivamento, guardar essas mensagens, como a própria definição da afirmativa diz, para permitir consultas posteriores, ok? Então, também está correta. Questão 5, letra D. Bom, pessoal, vamos agora para o outro tópico, que são os programas antivírus, né? Vamos embora. Questão 6. Desde que a internet se tornou mais acessível, várias pessoas se viram vítimas de golpes e crimes virtuais. Assinale a alternativa que está incorreta quanto aos principais motivos para adquirir programas antivírus e firewall. O que é que a gente precisa lembrar, pessoal? O programa antivírus, né, ele tem uma função diferente do programa firewall, do aplicativo firewall. Por quê? O antivírus ele vai fazer uma verificação do que está simplesmente dentro do computador, do aplicativo que está no computador, dos arquivos que estão no computador e dos arquivos que chegaram ao computador. Já o firewall, a função dele é outra, né? A função do firewall é verificar o que chega pela rede, né? O tráfego de dados através da rede, certo? Então, a questão 6 fala sobre a afirmativa que está incorreta com relação a esses dois tópicos, o antivírus e o firewall. E o que é que está incorreto com relação a esses dois? É simplesmente a letra A. Por quê, pessoal? Não é função do antivírus ou do firewall, não é função deles, ter que atualizar os aplicativos. Quem tem que atualizar automaticamente são os próprios aplicativos e não esses dois que têm a função específica de cuidar da segurança, né, dos nossos arquivos. Ok? Vamos pegar agora um outro tema, que são os editores de apresentação. Como vem lá no editor de vocês, né, é justamente o editor de apresentação PowerPoint. Relacione as teclas de atalho do editor de apresentação do pacote Microsoft Office, denominado Microsoft PowerPoint, da coluna da esquerda com a respectiva funcionalidade na coluna da direita. Então, ele trouxe aí basicamente dois tópicos do edital. O tópico que fala sobre as teclas de atalho e o tópico que fala sobre os editores de apresentação, que no caso é o PowerPoint. Então vamos lá. Page Up é uma tecla que serve para ir para o slide anterior. Já a tecla Delete, né, tem a função de excluir o texto, o objeto ou o slide selecionado. F5 tem a função de iniciar a apresentação. E ESC tem a função de encerrar a apresentação. Tranquilo? Então, questão 7, letra C de casa. Agora, a questão 8 trouxe aí uma questão que envolve os editores de planilha, que é justamente o Microsoft Excel. Tranquilo? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é a substituição dos valores. Quem é C1? O conteúdo da célula C1 é o número 3. Elevado a B1. B1, que é o número 2. Vezes A2, que é o número 4. Menos B2, que é o número 5. Mais C2, que é o número 6, dividido por A1, que é o número 1. Tranquilo?
Então, a gente precisa lembrar da ordem de resolução das expressões, certo? Ou também, como alguns autores gostam de chamar, a ordem de precedência dos cálculos. Então, vamos lá. 3 elevado ao quadrado vai ser resolvido primeiro, porque primeiro é potência ou parênteses, depois multiplicação ou divisão, quem vier primeiro da esquerda para a direita, por último soma ou subtração. Então, 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, vezes 4, menos 5, mais 6, dividido por 1. 9 vezes 4, 36, menos 5, mais, aqui é multiplicação e aqui é a divisão. 6 dividido por 1, 6. 36 menos 5 vai dar 31. 31 mais 6 vai ser 37. Ou seja, questão 8, letra A, para ficar facinho da gente entender. Beleza? Lembrando, na prova, a primeira coisa que a gente faz é a substituição dos valores para depois realizar os cálculos matemáticos, seguindo a sequência, a ordem, que é, primeiro, tudo que vem entre parênteses ou potenciação, depois, multiplicação ou divisão, por último, soma ou subtração. Perfeito? Vamos para a próxima. Agora, temos os editores de texto, que na realidade é apenas o Microsoft Word. Eu trouxe uma questãozinha específica aí do Word. Quanto aos editores de textos, analise as afirmativas a seguir. Um dos recursos disponíveis no Microsoft Word é a inserção de tabelas em um documento. Então, é possível fazer isso? Com certeza. Inclusive, a gente vai na guia inserir, opção tabela e escolhe quantas linhas e colunas deseja inserir essa tabela. Segunda afirmativa. Os principais editores de texto não permitem a criação e edição de uma mala direta. Não permitem? Está errado, minha gente. É possível, sim, fazer a criação e a edição de uma mala direta. Então, a afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa. Letra B. Agora vamos com uma questãozinha sobre as extensões de arquivos, né? As principais extensões de arquivos. Questão 10. Quanto aos tipos e extensões mais comuns dos arquivos, analise as afirmativas a seguir. São típicas extensões de arquivos de imagem, POT e ODS. Falso. POT é uma extensão de arquivos do PowerPoint. E ODS é uma extensão do arquivo, do aplicativo LibreOffice Calc. São extensões comuns de arquivos de áudio, OGG e AAC, corretíssimo. Todos os tipos de extensões de arquivo, todos os tipos não. Tipos de extensões de arquivo do sistema operacional Windows. DLL são as bibliotecas de vínculo dinâmico e SYS, que são os arquivos de sistema. Todos dois são tipos de extensões de arquivos do Windows. Então, a afirmativa correta é letra B de bola. Trazemos aí também mais uma questãozinha, né? Dessa vez tratando sobre a parte de segurança da informação, dos malwares e dos antivírus. Quanto aos códigos maliciosos de um computador, quando a gente fala em códigos maliciosos, é a mesma coisa de falar dos malwares. Quanto aos códigos maliciosos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O Windows Defender é um antivírus gratuito, oficial, que vem acompanhado no Windows 10. E ainda, minha gente, o Windows Defender já vem no próprio Windows. Afirmativa correta.
Existe uma premissa básica de que todos os vírus são categorizados como malwares. E aí, certo ou errado? Olha só, pessoal, malwares é uma categoria de aplicativos. Dentro dos malwares, eu tenho vírus, cavalo de Troia, Trojan, spyware, keylogger, screenlogger, ransomware, enfim, nós temos uma infinidade de malwares, ou seja, todo vírus é um malware. Tranquilo? Os trojans, que são os cavalos de Troia, são malwares que sequestram os dados do computador na busca de resgate. Não, pessoal. Quem faz isso é um malware chamado ransomware. Ransomware é um malware que tem a função de sequestrar os dados do computador. Ok? Então, questão 11, letra B, A1 e A2 estão corretas. Tranquilamente? Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui, né? Em breve, na próxima semana, já vamos ter o início do nosso curso isolado de informática para a PMRN. Não percam que tem muita coisa boa, tem a apostila em PDF, tem aula ao vivo, todas as quartas e sextas-feiras, todas as aulas vão ficar gravadas e aguardo a presença de todos vocês por lá. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!